E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer esse nariz, colorir ele ali. A gente tem bastante textura, brilho e cores também bem interessantes. Então vamos a mais uma parte desse desenho. Está sendo bem desafiador, mas estou gostando bastante do processo. Espero que vocês também estejam gostando de acompanhar. Então aqui, como de costume, eu começo marcando ali as partes mais escuras, direto com lápis preto. Nesse caso eu estou usando o lápis da Prismacolor, porque são essas marcas mais caras, né, mais profissionais, que a gente consegue comprar cores avulso. Mas no mais ali, eu uso os lápis da Faber-Castell e Tris para construir todo esse desenho. Só o preto mesmo que eu uso de outras marcas, porque eu uso muito. Então começo marcando ali a parte do furo da narina, as partes em volta. Olhando na referência a gente já consegue identificar essas partes mais escuras. Então eu vou marcando e já aplicando um pouquinho de sombra. Repara que isso também é um ponto interessante da gente observar, que o desenho realista, seja ele grafite ou colorido, a gente não faz contornos, linhas definidas. Então é tudo meio sombreado, até o traço é meio sombreado. Então eu vou mantendo a ponta do lápis ali fina, bem apontada, mas na hora de passar eu não forço ele para ficar aquela quina, sabe, aquele traço muito seco. Eu vou passando ele de leve e com um aspecto mesmo de sombra, não de traço. Então ali na parte do furo da narina já forço um pouquinho mais, fazendo movimentos meio circulares para ficar bem escuro, porque são essas partes escuras que vão dar profundidade, vão dar contraste para o desenho. Nesse momento estou usando uma borracha ali para tirar o excesso, para acertar mesmo ali. E agora eu vou usar esse lápis 804 da Faber-Castell, da linha Super Soft. Eu vou usar muito nesse desenho, nesse vídeo, esses lápis da Faber-Castell, daquela caixinha de 12 cores, tons de pele, sabe? É uma caixinha bem interessante e várias cores ali casou muito bem com essa referência. A gente tem tons bem próximos ali e isso facilita bastante o trabalho. Gostei bastante dessa opção de 12 cores da Faber-Castell, tons de pele. Então esse 804, como você pode ver, ele é bem escuro, ele é um marrom meio acinzentado, bem escuro, e eu uso ele para começar a dar volume, dar forma para o nariz. O preto eu uso apenas nas partes mais escuras mesmo, contornos e esse furo da narina, mas no restante já vou usando esses outros lápis, que apesar de serem escuros, eles já trazem uma cor, porque se a gente usar muito o preto, quando você for jogando as cores no final, sobrepondo, né, as camadas, o preto vai deixando um tom meio acinzentado, estranho. Então nesse caso eu já vou usando um lápis que já traz um pouquinho de cor. Repara que eu faço ali movimentos bem leves, meio circulares, agora com o lápis 784. Vou falando o código, tá? Só para quem estiver fazendo junto, tiver curiosidade de testar, quem tiver em mãos esses lápis, é legal você ir testando e sentindo o que cada um faz. Agora com o Bordeaux da Tris, olha como que esse lápis ele é bem avermelhado. Nesse momento, eu não estou me preocupando ainda de trabalhar uma textura, um volume assim muito realista ainda. Eu estou só jogando algumas cores, bem de leve, ó, um movimento bem leve, meio circular, tentando deixar o sombreamento bem lisinho, sem falhas ou riscos. Então eu vou jogando essas cores, conforme eu vejo na referência, eu vou identificando as áreas que tem essas cores, eu vou jogando para me localizar. Porque o nariz, quem desenha sabe, é uma parte um pouco desafiadora, porque a gente não tem as coisas muito definidas. Olha o olho ali em cima, pra você ter uma ideia. A gente tem as pálpebras, contorno ali, tudo da íris, da pupila e tal. E é tudo bem definido, né? A gente tem os limites bem definidos. Já o nariz não, ele é uma forma, é tudo definido ali por sombras, por nuances. Então é um pouco mais complicado da gente saber os limites.
Por isso eu vou jogando essas cores de leve, porque elas mesmas vão dando essa forma para o nariz. Repara que onde é claro eu já vou deixando o brilho mesmo, o branco do papel, fazendo uma transição suave, ou seja, quando eu quero uma área mais escura eu vou forçando um pouquinho mais o lápis, conforme vai chegando para a região de brilho eu vou aliviando bastante o peso da mão para ficar essa transição suave. E agora eu já volto para o preenchimento ali da textura. Você vai ver que nesse processo desse nariz aí, eu vou mesclando aplicações, dois tipos de aplicações basicamente. A parte de baixo, como você viu, eu começo com nuances de tons, de cores, bem de leve. E em cima eu já vou fazendo direto a textura, porque ali em cima eu estou seguindo a mesma forma que eu fiz a pele ali da testa, da pálpebra. A gente tem uma textura bem escura, bem definida. Então não faz sentido eu jogando algumas cores. Isso vai só dificultar o trabalho, porque esses lápis escolares, né, esses lápis mais simples, eles não pegam muito bem por cima. Vamos supor, se eu passo um lápis mais claro ali, o lápis escuro não vai pegar muito bem por cima. Enquanto lápis mais profissionais, mais caros, você consegue sobrepor com muito mais facilidade. Mas esses lápis mais simples, eles têm essa dificuldade. Por conta disso, é só você ir se adaptando, né? Entendendo como que o lápis funciona. A gente vai buscando a melhor forma de trabalhar com ele. Então, nesse caso, eu estou fazendo assim. Como é uma área de textura bem definida e escura, eu já faço direto com o lápis da Faber-Castell, esse 804. Eu vou fazendo esse movimento de pontinhos meio circulares, como se fosse vírgulas, tá vendo? Deitadinhas ali. Esse movimento curvo ali, curvado. Então são tracinhos curvados. Vou fazendo um bem perto do outro. Vou variando também a força. Alguns eu faço um pouquinho mais, outros eu vou deixando mais claro de propósito. E repara que conforme vai chegando ali para a esquerda, perto dessa parte de cavidade ali mais funda do olho, eu vou forçando mais. Isso vai criando um padrão, um degradê mesmo. Então, mesmo com textura, a gente consegue fazer esses degradês de forma que traz volume para a pele. A gente vai meio que esculpindo mesmo, imaginando que ali é uma forma tridimensional, né? Tem uma área mais escura, depois vai levantando ali para a parte mais alta do nariz com mais brilho. Agora com o 784, esse lápis também da linha Super Soft da Faber, ele já é um pouco mais colorido, digamos. Ele é mais puxado para o marrom, meio roxo, meio vermelho. E ele tem uma cor bem interessante ali, bem próxima ao que a gente vê na referência, nas partes mais escuras. Então eu vou acompanhando o que eu fiz ali com o 804, que é um tom mais acinzentado, mais neutro. E com isso daí eu vou acompanhando a textura, jogando um pouquinho mais de cor nela. Agora com o Bordeaux. Esse Bordeaux da Atriz, ele é um tom de... é meio vinho, assim, meio marrom, meio avermelhado. E é bem interessante para as áreas de sombra. A gente consegue trazer bastante cor para a pele. E nesse momento, ó, repara que eu estou com um lápis branco. Eu vou passando ele em alguns pontos da textura, porque eu já fui deixando ali o branco do papel aparecendo. E se eu quiser garantir que fique ainda ali bem evidente mesmo esses pontinhos brancos, posso passar o lápis branco e depois, quando eu for colorindo, passando as últimas camadas de lápis, aonde passou o branco, ele preserva o brilho ali, o branco do papel, e fica aqueles pontinhos destacados. Então essa é uma forma da gente preservar os pontinhos de brilho para ter uma textura mais evidente. Todo o processo aí, independente da cor, a gente vai mudando o lápis, mas a forma de trabalhar é a mesma. A ponta bem afiada, né, bem longa, só que eu vou trabalhando com a ponta do lápis um pouco gasta. Sabe quando você usa ela um pouquinho no papel ali separado? Ela fica meio chanfrada.
porque assim a gente consegue sombrear sem riscar. Agora eu passei pro lápis marrom da Atriz, marrom comum mesmo, marrom básico, e esse marrom ele tem um tom meio avermelhado. Os lápis da Atriz, eles são bem saturados, e nesse caso o marrom ele é bem colorido mesmo, bem vivo. Então eu gosto de usar ele ali para trazer um pouquinho mais de cor, mais de vida para a pele nas áreas escuras. Na sequência ali eu passei o pó de arroz, depois o branco, e assim eu vou finalizando essa parte de cima ali da base do nariz. Da mesma forma que foi trabalhada a testa ali, a textura da pele até aqui, eu uso essa mesma sequência de lápis, essa mesma forma de aplicação. Cuidado com o lápis branco, porque se passar na parte escura, ele vai deixar meio esbranquiçado, meio desbotado. Então tem que usar só nas partes bem claras mesmo. Eu uso ele para alisar, para mesclar as cores, ele deixar um acabamento mais lisinho, mais realista. (804), continuando ali esse mesmo processo. Olha só, nessa parte do nariz eu tenho uma nuance de cor que eu joguei antes, que você viu ali no comecinho. E essa nuance, ela vai me servir só de guia para eu desenhar a textura em cima dela. Então, se a gente não fizer isso, você acaba se perdendo ali na hora de fazer a textura e pode ficar deformado, o nariz torto, mais fino ou mais largo. Enfim, pode ficar estranho. Então, essa primeira camada bem levinha serve para isso, a gente se orientar na hora de fazer a textura. E ali nessa parte de cima, olha só, eu forço um pouquinho mais, deixando um vinco ali, uma parte mais funda mesmo na pele, outra parte mais clara para trazer essa sensação de brilho. E dessa forma a gente vai modelando mesmo o nariz, imaginando, né, a forma real dele. E esse lápis 804, se você forçar mesmo, ele chega num tom bem escuro e assim a gente consegue dar volume para a pele ali, para a parte do nariz, trazendo essa profundidade, essa noção mesmo de volume para o nariz. O 804 e o 784 também. Eu vou usando os dois, mesclando ali. Olha o movimento do lápis. É meio pontilhado. Essa parte ali, como se fosse um pontilhismo mesmo, mas eu vou passando o lápis, não batendo ele, mas é meio que uma giradinha no lápis, assim, um movimento meio circular, bem curtinho. E isso já traz um aspecto interessante de textura. Então é bacana a gente já ir levando esse efeito mais ou menos pronto, porque o lápis de cor ele não permite muita correção, né? A gente não consegue usar a borracha para fazer efeito, por exemplo. Então é interessante você já fazer o efeito direto na ponta do lápis, na forma que você passa o lápis. Agora eu estou usando o lápis 787, da linha também tons de pele da Faber, e ele já tem um tom de marrom meio rosado, assim, meio avermelhado, mais neutro, não é tão vivo quanto o Bordeaux ou o marrom da Atriz, por exemplo. Ele já tem um tom bem mais realista, assim. Eu gosto bastante desses lápis da Faber, porque eles têm um tom de pele bem natural. E olhando na referência, a gente vê, no caso nesse desenho, né, nessa imagem de referência, que o nariz ele tem a cor mais evidente, é um nariz mais colorido mesmo, em comparação com outras partes do rosto. E esse tom 787 da Faber, ele tem essa cor bem próxima mesmo ao que eu vejo na referência. Então eu vou usando ele nesse momento, continuando ali o processo da textura. Então repara que eu vou avançando da sombra em direção à luz, mudando ali as cores, usando cores cada vez mais claras e mais coloridas. Aí o 784, que já é um pouco mais escuro, um tom um pouquinho mais fechado.
e ele é interessante para ir selando, dando aquele acabamento mais final mesmo para as partes escuras. Por cima desse 804, que é muito acinzentado, muito escuro, isso é em cor. Então é legal a gente sempre finalizar com um lápis mais colorido para o desenho ter mais vida. Nesse momento com o 784 já faço uma textura um pouquinho diferente. Ela é como se fossem uns risquinhos com uns pontinhos. E também junto desse traço da textura eu já faço um pouquinho de sombra. Como se a sombra ela fica acima do traço, acompanhando ele, dando volume. Então em cada tracinho desse, em cada carocinho, a gente joga um pouquinho de sombra, vai dando essas batidinhas, essas passadinhas com lápis, para não ficar aquele traço seco. Mesmo que a textura é bem definida, não pode ser aquele traço muito marcado seco, ele tem que ter um volume mesmo. É isso que vai trazer o realismo ali para o desenho. É interessante também observar na referência o sentido da textura. Olha como que ali em cima, na base do nariz, a gente tem essa forma de traços, só que são linhas ali meio curvadas. Depois, conforme vai descendo, ele vai abrindo mais e vai caindo o traço. Então, isso também dá volume, isso mostra o sentido ali da textura do nariz, isso deixa o desenho mais realista. A gente tem que prestar bastante atenção no sentido da textura, e alguns lugares são mais alinhados mesmo com esse aspecto de tracinhos mesmo, de risco, e outros são mais de carocinhos. Então a gente tem que estar sempre atento a essas diferenças na textura. Aqui com o lápis branco eu vou preservando o brilho nessa parte bem alta do nariz, onde pega bastante brilho, e mesmo que não dá para ver nada, eu passo o branco para ele justamente preservar o brilho ali. Depois que eu for trabalhando com as outras cores, não se perder, o brilho fica reservado ali. Agora com esse lápis 783, repara que são tons bem parecidos, né? Alguns um pouco mais puxado para o nude, como é o caso desse daqui. Ele já é um tom de marrom meio nude. E é interessante ir mesclando, né? Mudando, testando mesmo, para trabalhar essas transições. Conforme vai ficando mais claro, a gente vai mudando tem essa sequência de cores da Faber Tons de Pele que casa muito bem, sabe? Do escuro, quase sem cor, mais puxado para o marrom acinzentado, vai clareando, vai ficando mais avermelhado, vai ficando mais nude e vai caminhando para o rosa. Então a gente tem essa transição de tons, de cores, que dá muito certo para esse nariz e para esse rosto como um todo. Essas cores da Faber são muito boas, estão caindo muito bem ali. Então, como esse 783 é um tom mais claro, eu já vou usando ele nas partes médias para ir selando, para ir dando aquele acabamento final mesmo. E assim a gente vai conseguindo uma suavidade maior nas transições. O marrom da atriz, usando ele com bastante cuidado, porque esse lápis ele é muito colorido. Quando o desenho está ficando meio opaco, sabe, sem vida, acinzentado, você pode passar ele nas partes médias, escuras, que ele vai trazer uma cor bem interessante, e o bordô também. Só que o bordô já vai puxar mais pro rosa, pro vermelho, enquanto o marrom ele puxa pro vermelho mais quente, mais amarelado. Esse é o chocolate da atriz. Ele já é um tom mais neutro, então eu usei ele para quebrar um pouquinho da cor ali do marrom e do bordô. Então eu gosto de usar uma cor assim mais neutra, mais acinzentada. Quando a gente exagera nas cores, você pode voltar com um tom desse mais neutro para ir diminuindo essa saturação.
Depois eu passo o branco ali, forçando mesmo nas partes mais claras, e ele vai revelando a textura, vai suavizando o traço do lápis, sabe aquela porosidade do pigmento do lápis sobre o papel? Vai alisando, ficando o acabamento mais suave, bem parecido com uma pele mesmo realista. E é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, abraço!